Questão 28, também no Enem. Então, lá, vamos ler a questão. No depósito de uma biblioteca, há caixas contendo folhas de papel de 0,1 milímetro de espessura. Em cada uma delas estão anotados 10 títulos de livros diferentes. Essas folhas foram empilhadas, formando uma torre vertical de 1 metro de altura. Qual a representação em potência de 10 corresponde à quantidade de títulos de livros registrados nesse empilhamento? Ó, a folha tem 10 a menos 1 milímetro, que é a mesma coisa que 10 a menos 1. 1 milímetro é 10 a menos 3 do metro. 10 a menos 1 vezes 10 a menos 3 vai dar 10 a menos 4 do metro. Cada folha tem 10 títulos. Então, em 10 a menos 4 metros, temos 10 títulos. Em 1 metro, nós teremos x. Uma regra de 3 simples. Esse vezes esse igual a esse vezes esse. Multiplica cruzado. Esse vezes esse, vezes, é igual a esse vezes esse. Vezes. Então, 10 a menos 4 vezes x, 10 a menos 4 vezes x é igual a 1 vezes 10. Reparar que as unidades têm que ser as mesmas, né? Aqui é metro e aqui é metro. Para cortar, vai dar o número de títulos, que é o que sobra. Então vai dar 1 vezes 10 sobre 10 a menos 4, que é igual a 10 a 5 títulos. Essa é a resposta da questão. 10 a 5 títulos. Outra questão do Enem também, né? Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram o processo de devastação sofrido pela região amazônica durante um ano. Então, a devastação durante um ano, né? Analisando fotos satélites, os especialistas concluíram que nesse período sumiu do mapa um total de 20 mil quilômetros quadrados de floresta. Um órgão de imprensa noticiou o fato com o seguinte texto: o assustador ritmo de destruição é de um campo de futebol a cada 8 segundos. Considerando que um ano tem aproximadamente 32 vezes 10 a 3 segundos, e que a medida da área oficial de um campo de futebol é de aproximadamente 10 a menos 2 quilômetros quadrados, 1/100º de quilômetro quadrado, as informações apresentadas nessa notícia permitem concluir que tal ritmo de desmatamento em um ano implica a destruição de uma área de. Então, um ano tem 32 vezes 10 a 6 segundos. E um campo de futebol, 10 a menos 2 quilômetros quadrados de floresta é devastada a cada 8 segundos. Isso tudo eu tirei dos dados que a gente deu anteriormente.
dessa questão. Teremos, então, a seguinte regra de 3. Em 8 segundos, devasta um campo de futebol, 10 a menos 2 km². Em um ano, que é 32 vezes 10 a 6 segundos, repare que as unidades são as mesmas. Aqui vai dar x, vai ser quilômetros quadrados destruídos. Esse vezes esse igual a esse vezes esse. Então vai dar 32 vezes 10 a 6 vezes 10 a menos 2. O 10 a 6 vezes 10 a menos 2 dá 10 a 4. Então vai dar 32 vezes 10 a 4, 8 segundos Vx. 8 segundos Vx. O x desce como para o denominador e fica 32 dividido por 8 dá 4. 4 vezes 10 a 4 km². Que é igual a 40.000 km². Então a notícia estava falando que tinha um campo de futebol a cada 8 segundos. Isso dá 40.000 km². E o INPE destacou 20.000 km². Então, o autor da notícia exagerou um pouco, né? Apesar de ser muito grande, exagerou. E essa era a resposta da questão. Essa é que era a resposta da questão. O autor exagerou, pois o resultado da notícia é 40.000 km². O INPE destacou 20.000 km². E agora, nós vamos para a última questão de raiz e potência do Enem. Vamos dar a lida nela. A cor de uma estrela tem relação com a temperatura em sua superfície. Estrelas não muito quentes, cerca de 3.000 Kelvin, nos parecem avermelhadas. Já as estrelas amarelas, como o Sol, possuem temperatura em torno de 6.000 Kelvin. As mais quentes são brancas ou azuis, porque sua temperatura fica acima dos 10.000 Kelvin. A temperatura apresenta uma classificação espectral e outro dado para as estrelas dessas classes. Então, nós temos aqui classe especial O5, temperatura 40.000. Se tomarmos uma estrela que tem a temperatura 5 vezes maior que a... Aqui não. O Sol, aqui ó, temperatura em Kelvin, luminosidade de massa e raio, tomando Sol como unidade. O Sol é a unidade, ó. Sol. Por quê? Porque a temperatura do Sol é 6.000. A que mais se aproxima do Sol aqui é essa, 5.770. Então, a luminosidade é tomada como unidade, a massa e o raio, falando que a luminosidade, por exemplo, de AO, esse A0 ao AO, é 80 vezes a luminosidade do Sol. E assim por diante. Se tomarmos uma estrela que tem a temperatura 5 vezes maior que a temperatura do Sol, qual será a ordem de grandeza de sua luminosidade? Então, 5 vezes maior, né? A do Sol é 6.000, 6 vezes 5 dá 30.000. Agora nós temos que recorrer à tabela para ver qual está mais próxima de 30.000. É essa aqui, ó, 28.000, a temperatura de 28.000. Está mais próxima de 30.000. 40.000 já está mais afastada e as outras também já estão afastadas. 9.900 e 3.480.
Então essa que deve ser. A luminosidade é 2 vezes 10 a 4. Né? Por quê? Porque tá aqui, ó, luminosidade em relação ao Sol. Então a resposta é essa, né? Obtemos a luminosidade de 2 vezes 10 a 4, 20.000 a luminosidade do Sol. Então, a temperatura da estrela, que tem 5 vezes a luminosidade, aliás, a temperatura da estrela, que tem 5 vezes a luminosidade do Sol, é exatamente igual a 20.000, ou 2 vezes 10 a 4, a luminosidade do Sol. E assim nós encerramos os nossos trabalhos em raiz e potência para concursos e para Enem e vestibulares quaisquer. O próximo assunto vai ser produtos notáveis e fatoração. Então vocês passem para frente esse canal, divulguem, dê o joia, se inscrevam, que a gente vai cobrir toda a matéria do Enem de matemática. Não só do Enem, mas de concursos e vestibulares com nível bom, né? Vocês vão poder aprender muita coisa nesse canal. Obrigado.